Tudo bem, gente? Boa tarde. Muito bom vê-los. Muitos da maioria eu conheço, outros não conheço. Bom vê-los também. Para quem não me conhece, eu sou o André. Eu sou abeuense desde 2009. Dino, exatamente. Eu faz assim, ao invés de ser uma pessoa de velho, lá da ABU São Carlos, né? Enquanto eu fazia biomol, depois física bacharelado, depois licenciatura em física. Eu saí da biomol, né? Fui para física. Tanto na USP quanto na UFSCar lá também tem a ABU, né? Para quem está começando a conhecer a ABU agora, a ABU existe no mundo inteiro, né? Não com esse nome. No Brasil é a Aliança Bíblica Universitária, ou Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB, mas no mundo inteiro ela é parte da IFES, que é a International Fellowship of Evangelical Students, né? Seria o que? A Fellowship, a Irmandade Internacional de Estudantes Evangélicos, né? O Conselho Internacional de Estudantes Evangélicos. E a ideia é ser um grupo que apoia, de cristãos universitários que se apoiam para viver e testemunhar o Evangelho dentro das universidades, certo? Ela é interdenominacional, então não está ligada a nenhuma denominação específica, e ela é evangélica, né, distintamente evangélica. Então, embora católicos e pessoas de qualquer outra religião, que nem sejam de dentro do cristianismo, sejam extremamente bem-vindos para estudar a Bíblia junto com a gente, a ABU, ainda assim, ela tem esse lado evangélico, né? Então, ela tem nas bases de fé da ABU, tem pontos lá que são distintamente evangélicos, como o fato de Jesus ser o único intercessor, a Bíblia ser suficiente, não precisar da tradição católica, né? Que faz parte dos dogmas católicos. Beleza, então, a ideia hoje, gente, essa oficina é a primeira vez que eu estou dando nesse formato, porque em geral a gente trata isso numa outra oficina, que é de estudo bíblico indutivo. Quem aqui já fez oficina de estudo bíblico indutivo? É a minoria, assim, não é tanta gente quanto eu imaginava. Beleza, então. Então, essa oficina ela tem um pouquinho da oficina de estudo bíblico indutivo e tem algumas coisas a mais. Ok? Coisas que nós temos discutido e que nós percebemos que são curiosidades, necessidades de ferramentas, né? Que os abeuenses aqui estão sentindo. Então é isso, vamos lá. Eu vou orar rapidinho para a gente começar, tá bom? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, pedindo a Tua graça. Que apesar das minhas muitas falhas e limitações, Pai, o Senhor possa me usar para abençoar o Teu povo, Pai. Que nós possamos sair daqui dessa oficina, Pai, encorajados a estudar mais a Tua palavra, mais e melhor, para Te conhecer, para Te amar, para Te servir melhor. Que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito, nos fazendo ser cheios da Tua palavra. Ajuda-nos a encontrar as melhores ferramentas e a ajudar-nos uns aos outros a estudar a Tua palavra com cada vez mais empenho, cada vez mais dedicação, cada vez mais seriedade e com cada vez mais amor por Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, gente, da mesma forma que a gente começa a oficina de EBI, eu vou apagar só a luz aqui da frente. Eu vou começar essa oficina, que é com uma das bases de fé da ABU, né? Você sabe que todas as denominações, em geral, elas têm um documento, né, de bases de fé, que são essas afirmações, às vezes tem afirmações e negações, que dizem o que aquela denominação considera essencial, né? E quando você tem algo interdenominacional, você tem bases ainda mais abrangentes, mais essenciais, apenas o essencial. Então a Bíblia tem umas 12 pontos, né, que são nossas bases de fé. Ela não tem verbo, tá? Essa é uma frase sem verbo, uma frase nominal, porque é um tópico, algo em que a Bíblia crê. Então a Bíblia crê na inspiração divina da Bíblia, na veracidade da Bíblia e na integridade da Bíblia. Tal como revelado originalmente, já vamos falar sobre isso, e sua suprema autoridade em matéria de fé e de conduta. Algumas dessas palavrinhas já são termos técnicos, né? Sabe? Toda área, todas as áreas do conhecimento surgem termos técnicos para resumir uma ideia que precisaria de mais palavras. Então, o que a gente quer dizer com inspiração divina? Quer dizer que, embora tenham sido homens que escreveram, tá? Seres humanos, eles foram inspirados por Deus para escrever daquela forma.
ok? Então ela tem dupla autoria. E aí, Pedro, tudo bem? Bem-vindo. Então ela é palavra de Deus e ela é escrita por homens, ok? Mas esses homens foram inspirados por Deus, de maneira que aquilo que eles quiseram transmitir, o sentido do texto que eles quiseram dizer aos destinatários originais de cada livro que compõe a Bíblia, é a mesma coisa que Deus queria ter transmitido aos destinatários originais. Então não existe diferença entre as intenções do autor, o que o autor queria que as pessoas entendessem, e aquilo que Deus queria que as pessoas entendessem. Okay? É isso que a gente quer dizer com inspiração divina. Se ela é inspirada por Deus dessa forma, então ela também é verdadeira. Certo? Sobre integridade, a gente quer dizer duas coisas. A gente quer dizer, que ela foi preservada adequadamente, então nada se perdeu, e ao mesmo tempo que ela está completa, ok? Então, se ela está íntegra, se ela está inteira, quer dizer que não precisa acrescentar nada. Esse é um ponto em que os reformados, os evangélicos de maneira geral, o evangélico é o grupo maior do que apenas os reformados, ou protestantes, na verdade, cristão é um grande grupo, evangélico é um outro grande grupo dentro dos cristãos, mas tem católicos também nesse grupo. Evangélicos, aí depois você tem protestantes, que são evangélicos que se alinham de maneira geral às maiores influências da reforma protestante. Dentro de protestantes você ainda tem os reformados, que são caras que pensam bem parecido com Lutero, Calvino, Zwinglio, por exemplo, foram os principais reformadores. Então, todos os evangélicos em geral, eles creem que a Bíblia é suficiente em matéria de fé e de conduta, sobre o que a gente deve crer e como a gente deve viver de maneira compatível com quem Deus é. Então, eles acham que a Bíblia é essa autoridade suficiente, você não precisa acrescentar nada. Não tem mais nada que Deus precise revelar para todos os seres humanos em matéria de fé e de conduta. A gente não nega que Deus possa revelar coisas específicas para pessoas específicas, em comunidades específicas, mas que essas coisas são importantes para aquela comunidade, para aquele grupo, para aquelas pessoas, certo? Porque os próprios apóstolos já teriam deixado claro que a mensagem já tinha sido completada. A gente vai ver os textos onde isso aparece. Então essa é uma diferença entre o mundo evangélico e o mundo católico romano, por exemplo. Né? E tal como ela foi revelada originalmente, isso aparece na maioria das confissões de fé, você pode ver da sua igreja ou de igrejas que você tem interesse aí, mas geralmente aparece para dizer o seguinte, não tem nenhuma tradução que a gente crê que aquela tradução é perfeita. Né? Isso, de novo, é uma diferença com o catolicismo romano, onde eles creem que ela é verdadeira, inspirada, tal como revelada originalmente, mas eles também creem, por exemplo, que a Vulgata Latina, que foi uma tradução para o latim, ela foi protegida por Deus de tal modo no processo de tradução, de forma que ela também é tão confiável quanto os originais no hebraico e no grego, certo? O Antigo Testamento foi escrito todo em hebraico, alguns trechinhos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Então, quando a gente diz assim, tal como revelado originalmente, a gente está falando, olha, os manuscritos originais estavam perfeitos. As traduções podem ter ruídos, porque tradução é complicado. É muito útil, vocês já tiveram inglês no fundamental e no médio, obrigatoriamente, porque está na legislação brasileira. Vocês já tiveram que traduzir textos, certo? Nem que tenha sido só na escola e às vezes fora da escola, do inglês para o português. Vocês percebem as dificuldades de um tradutor quando tem expressões que não tem um equivalente perfeito no outro idioma, né? E vice-versa. Por exemplo, a palavra saudade em português não tem um equivalente perfeito em inglês, certo? E assim vai. Então tem expressões idiomáticas e várias estruturas gramaticais. Algumas línguas têm tempos verbais que as outras não têm. Isso acontece entre hebraico e português e grego e português, ok? E aí você fica, e agora? Não tem nada no português que se encaixe exatamente. Então, traduções são difíceis, mas isso nunca limitou
a revelação de Deus, porque se você olhar o Novo Testamento, eles viviam num mundo poliglota, certo? Jesus e os apóstolos, eles falavam aramaico na maior parte do tempo. Só que o império estava tomado há séculos, o Império Romano tinha tomado fazia séculos aquela região. Então a língua do império era grego, a língua franca falada comumente no império era grego. Então eles eram com certeza fluentes em aramaico e grego. Só que as escrituras que eles liam, os judeus liam religiosamente todo sábado o Antigo Testamento, estavam em hebraico, que é uma língua aparente do aramaico, mas não é tão parecido assim não. Seria mais ou menos como latim e português, não como espanhol e português, que é pertinho. Latim e português, ok? Hebraico e aramaico. Então eles já sabiam essas três línguas. E ainda documentos oficiais do Império não eram escritos no grego comum do dia a dia, que era o grego koiné. Eles eram escritos em latim, ok? Então por isso que, por exemplo, quando Paulo manda colocar uma inscrição em cima da cruz, ele manda colocar em aramaico, grego e latim, para que qualquer pessoa que visse pudesse ler. Paulo? É alguém da... Perdão. Pilatos, gente. Eu falei Paulo? Matança. Ok. Por isso que quando Paulo fala, ele coloca nessas três línguas. Então se passasse alguém do... Tô bem, né, gente? Tô bem. Ele manda colocar nessas três línguas. Então se fosse alguém do povo, alguém simples, pelo menos o aramaico ele ia saber. Se for algum estrangeiro, grego ia saber. Se fosse alguma autoridade, só para falar que é um informativo oficial, né? Tá lá na língua dos documentos oficiais do Império, que era o latim, certo? Então o cristianismo ele surgiu nesse ambiente poliglota, onde traduções nunca foram um problema. Os autores do Novo Testamento, eles usavam citações, às vezes quando eles citavam o Antigo Testamento, eles citavam uma tradução que já estava pronta na época, que era a Septuaginta, tradução dos 70, né? Foram 70 eruditos que pegaram o Antigo Testamento inteiro e traduziram para o grego. Então eles usaram a Septuaginta. O nome de Deus, por exemplo, em hebraico, que aparecia como o tetragrama, Yod, He, Vav, He, ou Yahvé, Javé, Jeová, como você quiser pronunciar, ele tem vários significados. Ele pode significar eu sou, ou eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, eu serei o que serei. Né? É o nome que Deus se deu, na verdade, evitando se dar um nome. É uma longa história. Mas eles pegaram isso daí e traduziram como Kyrios para o grego, que é Senhor. Então a ideia de senhor, senhorio, de ser soberano, estava dentro daquele nome de Deus, Yahvé. Mas não era só isso. Então a tradução já fez uma pequena mudança, certo? E tudo bem, e eles usavam assim. Então traduções nunca foram um problema no cristianismo. Outras religiões, elas insistem que os adeptos devem conhecer os idiomas originais. Por exemplo, o islamismo tem vertentes que as pessoas deveriam ler a Torá em árabe. Ok? Deveriam aprender árabe para ler a Torá. Torá não, gente. O Alcorão. Obrigado. A Torá é o Pentateuco, né? São os primeiros 5 livros da Bíblia. Beleza? Então, a gente crê nisso. Então, assim, traduções podem ser melhoradas, devem ser comparadas. Uma das dicas que eu vou dar hoje para vocês é: usem várias traduções. O Brasil tem excelentes traduções. Cada uma tem vantagens e desvantagens, propósitos ligeiramente diferentes, certo? E que ela é a suprema autoridade em matéria de fé e de conduta, justamente porque ela foi inspirada por Deus. Então, a Bíblia ela tem essa dupla identidade, certo? Por ter sido inspirada por Deus, ela tem uma qualidade divina, ela tem uma qualidade espiritual, uma qualidade eterna, que não está presa ao tempo, e ela é verdadeira e infalível. Mas por ter sido escrita por homens, pela vontade de Deus, foi da vontade de Deus que ela tivesse um caráter humano. Então, os autores expressam, às vezes, insatisfação. Abacuque abre com o livro ele super frustrado com Deus, sabe? Meio desesperado. Senhor, até quando? O Senhor vai deixar o teu povo sofrendo desse jeito? Não é possível. Olha tudo que o Senhor prometeu pra gente. Como é que o Senhor está nos deixando assim? Então, mesmo essa frustração humana foi registrada sob a soberania e inspiração de Deus, porque aí o problema vai se resolvendo. E no final ele termina: ainda que a videira nem floresça e a vide não dê o seu fruto, ou seja, ainda que as coisas piorem mais,
ainda que nem a agricultura mais coopere para a gente ter o que comer e beber, eu me alegrarei de ti. Ok? Então, vai resolvendo. Então, ela tem esse caráter humano, que essas pessoas expressaram seus sentimentos, suas opiniões, ok? Mesmo sob inspiração divina. Ela tem essa qualidade material e ela é historicamente situada. Por conta disso daqui, gente, a gente precisa ler a Bíblia prestando muita atenção aos contextos da época, tá? Muitos dos melhores professores de teologia que eu conheço, eles vão falar que o estudo da Bíblia, né, hermenêutica bíblica e tal, só tem 3 regras: contexto, contexto e contexto. Certo? Porque a gente faz interpretações ruins, principalmente quando a gente começa a comparar interpretações de autores diferentes, quando a gente percebe que a gente não prestou atenção em detalhes dos contextos que outros autores prestaram, outros intérpretes prestaram, certo? Então a gente tem que prestar atenção nos contextos da época, mas justamente pelo texto conter verdades eternas é que a gente sabe que a gente vai poder aplicar aquilo no nosso contexto, porque ela contém verdades sobre quem nós somos, sobre o que é o ser humano, sobre quem é Deus, sobre o que é a criação, sobre o que é o casamento, o que Deus planejou para o casamento, o que Deus planejou para a amizade, o que Deus planejou para a relação pais e filhos, o que Deus planejou para a relação entre cristãos e o que Deus planejou para a relação de cristãos com não cristãos, por exemplo. Certo? Então são verdades eternas. Beleza, vamos detalhar mais isso daí então. Já vou só adiantar uma coisinha. Muita gente simples, eles têm muito medo disso daqui, porque eles vão falar o seguinte: então, se você ficar puxando muita coisa de contexto da época, você vai vir me dizer então que aquilo só valia para a época em que foi escrito, tá? Então existe esse pé atrás de muita gente com hermenêutica, com essas ciências do estudo bíblico, eu vou mostrar elas já, por causa desse medo. Mas na verdade, gente, tem uma frase que eu gosto muito de ver posto aqui: todo texto fora de contexto é um pretexto para alguma coisa. Porque assim, comunicação e linguagem, ela nunca acontece no vácuo. Tudo que é dito, escrito, comunicado, é comunicado dentro de um contexto. Se você pega um texto bíblico qualquer e você acha que não está, e você não dá bola para o contexto dele, na verdade o que você está fazendo é colocar ele no seu contexto, certo? E aí, elementos do seu contexto, você não está percebendo que eles estão entrando ali, mas eles estão. Porque quando a gente tenta fazer sentido a partir de um texto, depender sentido do texto, a gente automaticamente começa a complementar lacunas, complementar o contexto. Isso é inevitável, é assim que o pensamento funciona. Você usa uma palavra já puxa uma rede de significados, já puxa imagens, já puxa exemplos de uso. Então, se aquela palavra era usada de maneira diferente no contexto daquele livro bíblico e no texto de hoje, você precisa saber. Né? Você não está isento de contexto, pelo contrário, você está sem saber colocando o seu próprio contexto ali. E isso gera conflitos, é daí que vem todas as heresias. Né? Por que todas as denominações, como a Bíblia interdenominacional, vamos pegar assim, denominações que são... o que a gente chama de heresia? Uma discordância em assuntos fundamentais, inegociáveis para se chamar de cristianismo. Por exemplo, a divindade de Jesus, certo? Que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Né? Essa foi a maior briga do primeiro e segundo século. Todos os concílios da época giraram em torno disso daí, certo? Porque vários líderes da igreja estavam usando os textos do Novo Testamento para mostrar que ele era 100% Deus e 100% homem. Hoje a gente usa essa linguagem, né? Na época ninguém falava de porcentagem, mas hoje é melhor dito assim, 100% Deus e 100% homem, enquanto outras pessoas estavam falando, não, ele era só Deus. Então, na verdade, era um espírito que estava sendo visto ali, mas ele não podia ser corpo, porque o corpo é ruim. E aí as pessoas, não, gente, não é assim, o corpo é bom, Deus criou o corpo bom, a criação caiu e existe uma natureza em nós que é a carne, né, chamado de carne, que é contrária aos desejos de Deus, contrária à natureza do Espírito, mas isso não quer dizer que a matéria é ruim.
A matéria foi criada boa, as relações humanas elas foram criadas boas, tal. E assim vai, né? Então, todos os hereges, todos aqueles que negam coisas fundamentais do cristianismo, centrais, eles estão usando textos bíblicos para isso, tá? Então, se você pega, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Cristo, ou se você pega os mormons, que negam que Deus que Deus são 3 pessoas, né? Que eles acham que é uma única pessoa que se mostra de maneiras diferentes. Então, é um pouco mais sutil, mas também foi rebatido no primeiro e no segundo século. Eles vão usar textos bíblicos, ok? Então, como é que você... Então, é por isso que para interpretar cada texto bíblico, você precisa do contexto. Porque senão eles vão começar a contradizer uns aos outros. E aí, para perceber essa contradição, você precisa de 2 coisas. Prestar muita atenção no contexto de cada texto e depois colocar esses textos nos contextos uns dos outros. Deixar os outros textos se complementarem e se comentarem. Bom, eu tenho alguns textos aqui para dar uma olhadinha com vocês. Deixa eu só acompanhar o tempo. Então, olha só o que Paulo diz aos cristãos de Éfeso, logo no começo da carta aos Efésios. Olha só. Assim, vocês, Efésios, não são mais estrangeiros e peregrinos, porque eles estavam, como várias outras igrejas da época, eles estavam com uma crise. Os judeus convertidos ao cristianismo se achavam especiais e os não-judeus convertidos ao cristianismo estavam na dúvida se eles tinham que guardar o sábado ou não, se eles tinham que fazer a circuncisão cortando a pelinha do pipi ou não, etc. Certo? E aí tinha essa briguinha, a gente guarda o sábado, a gente guarda as festas, a gente precisa ir no templo, como é que fica essas coisas? E aí Paulo está mostrando que não, vocês não são mais estrangeiros para Deus, ou peregrinos perdidos, vocês já são concidadãos dos santos, igualmente cidadãos, ok? Do povo de Deus, membros da família de Deus. Essa família, vocês estão edificados sobre qual fundamento? Dos apóstolos e profetas. É por isso que eu peguei esse texto. Porque qual é o critério para um livro estar na Bíblia ou não? Né? São critérios de canonicidade. Né? A gente está vendo no curso lá que a gente está fazendo. O critério basicamente é o seguinte: para estar no Antigo Testamento, tem que ter sido reconhecido como um autor que foi profeta, ou seja, que falou da parte de Deus. Okay? Então, Moisés falou da parte de Deus quando escreveu o Pentateuco, por exemplo, certo? Gênesis, Deuteronômio. E assim vai. Ou tem que ter sido um texto apostólico, escrito por um apóstolo ou supervisionado por um apóstolo, alguém que estava perto de um apóstolo. Então, por exemplo, dos evangelhos, Mateus / Levi, né, que era o nome judeu dele, era apóstolo, João era apóstolo, mas Marcos e Lucas não eram. Só que Marcos era discípulo de Pedro, ele aprendeu tudo sobre a vida de Jesus que ele aprendeu com Pedro, e Pedro certamente viu o resultado da escrita de Marcos, e outros apóstolos também, e aprovaram. Lucas não era apóstolo, mas Lucas aprendeu praticamente tudo que ele aprendeu com Paulo, e depois saiu entrevistando todo mundo, e juntando relatos. Possivelmente ele usou o Evangelho de Mateus, e outros relatos que estavam circulando, entrevistou mais uma galera, fez um relato que com certeza Paulo viu, e outros apóstolos também viram. Então, o critério para estar no Novo Testamento é ser um texto de apóstolo ou de alguém que estava perto de um apóstolo, que tem a aprovação dos demais apóstolos. Então, a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, você percebe que ele está usando uma ilustração de edificação, certo? Nós temos um fundamento da edificação, que é os apóstolos e profetas, e ele mesmo, Cristo Jesus, é a pedra angular. Pedra angular é, por exemplo, numa construção, quando você vai fazer uma cúpula, ok? A última pedra que você põe, lá em cima, ela segura as outras. Ou, às vezes, ela é usada como fundação mesmo. Algumas pedras de fundação, se elas racharem, já era, o prédio desaba. Porque pontos centrais da estrutura dependem daquela pedra ficar firme. Okay? Ou na fundação, ou no topo de cúpulas, por exemplo. Então, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular dessa edificação. Nele, em Cristo, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, né, junto com os judeus, principalmente,
para os judeus convertidos, para serem moradas de Deus no Espírito. Então, tenham isso em mente, apóstolos e profetas. Já vamos voltar a isso daí. Início da carta aos Hebreus. A gente não sabe quem é o autor, pode ter sido Apolo, mas com certeza foi aprovado pelos apóstolos. Provavelmente, pode ter sido também Paulo, um grande discurso de Paulo que Lucas transcreveu depois. Por isso que Hebreus nem aparece em formato de carta. Ele não abre como carta, não fecha como carta. É basicamente uma pregação transcrita. Então pode ter sido uma pregação de Paulo transcrita depois por Lucas. Olha como ele começa. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Ele está se referindo aos principais fundadores do judaísmo: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, certo? Aquelas principais figuras, pelos profetas. Okay? Então ele está se referindo ao Antigo Testamento. Tá claro? Mas nesses últimos dias, acabou de acontecer, ele nos falou pelo Filho, a quem Deus, né? A quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, de novo, você vê essas duas grandes autorias. A autoria do Antigo Testamento, profetas. A ideia é alguém que fala da parte de Deus, não necessariamente alguém que prevê o futuro, né? Na mídia, nos filmes, profeta é um cara que está prevendo coisas do futuro. Não. A ideia mesmo no Antigo Testamento é só alguém que fala da parte de Deus. E agora ele nos falou pelo Filho. Só que Jesus não deixou nada escrito, né, gente? Nada. Quem escreveu tudo sobre Jesus foram os apóstolos, certo? A gente tem pouquíssimas informações sobre Jesus, além daquilo que os apóstolos escreveram. Nós temos. Foi um judeu, veio da região da Galileia, você tem outros documentos históricos apontando isso. É até um assunto bem legal, a gente posso recomendar materiais para vocês depois. Que ele tenha sido crucificado, que ele se dizia ser o Messias esperado pelos judeus, né? Você tem vários não cristãos que escreveram sobre Jesus. Olha, teve um cara lá que fez um maior alvoroço, agora tem uma galera louca que crê nele e isso está se espalhando no império inteiro. Né? Então você tem algumas informações, mas a maior parte das informações e a teologia cristã foi toda deixada pelos apóstolos. Certo? Muito bem. A continuação desse trecho é tão boa que eu coloquei aqui. Ele vai falar mais sobre o Filho. Olha que potente. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, ou seja, à direita de Deus, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O autor de Hebreus está resolvendo um problema aí que eles estavam dando, alguns judeus convertidos estavam dando muito valor a anjos, né? Como se eles tivessem grande importância ali na administração da criação, no nosso relacionamento com Deus. E ele está quebrando isso daí, fala assim, cara, vocês não têm que se importar com anjos, porque a gente recebeu uma mensagem que o nosso intercessor agora é direto com o Filho. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então ele vai fazer essa grande defesa de que se a gente recebeu uma mensagem do Filho, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Bom, deixa eu dar um panorama então para vocês de profetas e apóstolos. Essa imagenzinha vocês vão poder acessar ela com mais calma depois, todo esse material eu vou disponibilizar, só para a gente entender a importância de você ler a Bíblia situada historicamente. Então, você tem o Pentateuco inteiro aqui, tá? Deveria dar o resto de Gênesis, Levítico e Deuteronômio. Todos escritos por Moisés. Então, embora Moisés já tenha vindo nesse momento, né, do êxodo, da libertação do povo do Egito, foi ele quem registrou toda a história prévia dos judeus, certo? Desde a criação, dilúvio, Torre de Babel e depois Abraão, Isaac e Jacó. Okay? E aí acontece, beleza, o êxodo. Na ocasião do êxodo, são esses livros mais importantes, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E aí depois você tem esse período em que eles estão entrando e tomando progressivamente a Terra Prometida, certo? E aí eles estão sendo governados por juízes. Então você teve um período de patriarcas, aí você teve um período de escravidão no Egito, aí você teve esse período com Moisés, e depois você tem vários grandes representantes, o próprio Josué, outros juízes, né? O livro de Ruth, beleza.
E aí a coisa vai progredindo, eles querendo um rei para eles, como os outros povos tinham. Deus falou que não queria dar um rei, que era para eles serem liderados pelos profetas e sacerdotes, mas eles queriam porque queriam. Então Deus deixou que Saul fosse rei. Depois fala, a gente falou disso no grupo esses dias, né? Aí Deus fala assim, Deus se arrependeu de ter instituído Saul. Na verdade é só um jeito da gente conseguir entender a progressão das coisas, né? Deus permitiu, mas logo ele ia destituir o cara. E aí chegou o momento de destituir o cara. Aí vem Davi, depois Salomão, beleza. Aí você já tem isso aqui nesses livros históricos, certo? Depois você tem Davi e Salomão. Mais ou menos nessa época aparecem os grandes livros de sabedoria, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Aí, depois de Salomão, o reino se divide, né? Dá uma briga entre o reino do norte e o reino do sul, e aí você tem esses livros bíblicos cobrindo esses períodos. Então, assim, a gente tem que organizar os nossos estudos bíblicos meio que por livro, situados historicamente, mas você pode estudar, por exemplo, Primeira Reis junto com esses caras aqui. Fica legal. Se você está lendo um desses caras aqui, é bom você ler os trechos respectivos na timeline de Primeira Reis. É bom você ler Primeira Reis junto com o final de Primeira Crônicas, certo? Porque é a mesma história, praticamente. Aqui, Segunda Reis com Segunda Crônicas, né? Depois que os reinos se dividiram. É nessa época que vieram esses profetas. Então, se você está estudando um trecho de Amós, ou de Oséias, ou de Miqueias, você tem que saber em qual contexto estava se passando. Então, fica de olho para as referências bíblicas em Segunda Reis e Segunda Crônicas. Beleza. Aí, aí o reino do norte vai para exílio, né? Eles são dominados politicamente e são levados para a Síria. Enquanto isso, o reino do sul continua recebendo profetas, esses caras aqui. E você percebe que a ordem temporal não é a ordem que está na Bíblia. Então tem isso também para levar em conta. Então você precisa de linhas do tempo, tá? Para você usar linhas do tempo, tem um site, você já pode anotar aí, ou depois eu mando lá no grupo, que eu fui montando ao longo dos anos, que é esse site aqui, tá? Você pode acessar ele com bit.ly, é só um encurtador de links, bit.ly/bíblico, B maiúsculo, bit.ly/bíblico. É um encurtador de links que eu criei, é um Google site onde eu estou ainda, né, juntando bons materiais aí, gratuitos, sem ferir direitos autorais. Então tem a oficina de EBI da B1, tá? Tem um PDF, uma única página sobre como interpretar a Bíblia, que resume bem as questões que nós estamos olhando hoje. Tem uma série de slides do Seminário Palavra da Vida, desse pastor Helder Cardim, que é muito bom, muito parecido com as nossas, as nossas oficinas de EBI, tá? Também. Com alguns exemplos, alguns exercícios. Outros materiais, e aí tem materiais auxiliares. Aqui tem vários esquemas e panoramas que eu fui colecionando, ainda estou colecionando, né, ao longo do tempo, e várias linhas do tempo, tá? Elas estão razoavelmente, assim, eu tentei deixá-las organizadinhas. Então, sempre use linhas do tempo quando você estiver estudando a Bíblia. Essa é uma dica importante, nós vamos voltar a ela. Mas, continuando. E depois, o Reino do Sul é exilado. Também é destituído e é exilado. Você tem mais alguns profetas para o Reino do Sul. Aí você tem as Lamentações de Jeremias, né, que alguns classificam junto com o livro de sabedoria, por isso que está ou um livro poético, por isso que ele está na guia amarela aqui. E depois Deus muda alguns governantes lá e o povo consegue voltar para a terra deles. E nesse período você tem mais alguns profetas e mais 2 livros históricos. Tá? Então ter essa noção para situar as coisas no tempo faz muita diferença. Fazer um bom estudo bíblico. Vamos fazer a mesma coisa para o Novo Testamento. Tá? Olha só, gente, aqui a gente tem usado. Esse aqui foi eu que fiz por não ter achado um bom. Tá? Como as cartas e textos do Novo Testamento não colocaram a própria data, existe uma discordância entre
entre os estudiosos, mas a gente tem uma noção aproximada e isso é mais que suficiente. Então, assim, existe por aí pessoas que vão falar assim, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito nos apóstolos, não. Então, uma coisa que esse Paulo escreve aí, eu acho que esse Paulo é um machista, coisa que ele foi tirando da cabeça dele, ele fez o estilo de igreja dele. Bom, gente, se fosse assim, esse tipo de fala, né, ele mostra uma profunda falta de conhecimento sobre quem escreveu o que Jesus falou, certo? Paulo conheceu Mateus / Levi, certo? Paulo conheceu Marcos, Paulo foi o professor de Lucas, certo? Então, praticamente tudo que a gente tem escrito pelos evangelistas passou também por Paulo e por todos os outros apóstolos. Os outros apóstolos aprovaram o ministério de Paulo, por exemplo, certo? Então, eles estavam em contato entre si, eles fizeram um concílio juntos em Jerusalém, conforme está narrado em Atos 15. Eles, mesmo distantes, tendo se espalhado ali ao redor do Mediterrâneo, eles não tinham contato sobre quem estava onde fazendo o quê. Tá? Então, por exemplo, o primeiro livro, de novo, não está na ordem, a nossa Bíblia não está na ordem do tempo, certo? A primeira carta a ser escrita provavelmente foi Tiago, certo? Embora alguns autores considerem que ela possa ter sido escrita depois de Gálatas, provavelmente Tiago foi a primeira. Das cartas de Paulo, provavelmente foi Gálatas, se não foi Gálatas, foi o 1º e 2º Tessalonicenses, que foram escritas nessa ordem por período de tempo. Percebe que os evangelhos só começaram a ser escritos depois que as principais cartas paulinas estavam prontas. As grandes cartas paulinas, que é onde está a teologia pesada de Paulo, a teologia pesada do Novo Testamento, elas já tinham sido terminadas antes dos evangelhos que a gente tem hoje começarem a ser escritos, ok? Depois que eles foram sendo escritos, só aconteceram mais essas cartas aqui, que são cartas pessoais, não eram nem cartas para a igreja inteira. Eram 2 cartas especificamente para Timóteo, um destinatário único, outro especificamente para Tito. Timóteo e Tito eram líderes de igrejas locais em cidades diferentes, e Filemão, que não era líder, mas era um cara amigo de Paulo. Beleza? Aí depois, por volta desse tempo, você tem 1º e 2º Pedro, né, mais ou menos concomitante ali com os evangelhos. A carta aos Hebreus, a gente não sabe quem que é, mas você percebe que são todos apóstolos ou pessoas bem próximas. Tiago é um irmão de Jesus que se converteu. O autor de Hebreus é alguém que passou pelo período dos apóstolos. Esse Judas aqui não era nem o Iscariotes, nem o outro Judas apóstolo, era o 3º Judas, certo? Beleza. E aí João, que era o mais novo entre os apóstolos, né, e portanto viveu mais tempo que eles, complementou todas aquelas histórias que escaparam de Mateus, Marcos e Lucas. João lembrou e escreveu mais tardiamente, certo? Junto com mais 3 cartas para igrejas que ele ajudou a fundar, e logo antes de morrer, Apocalipse, aí já no final da década meados da década de 90 do 1º século, certo? Então, os cristãos do 1º século, do 2º século, do 3º século, eles sabiam isso daqui, eles sabiam que as coisas tinham se transcorrido historicamente dessa forma. Eles sabiam quem era Lucas, eles sabiam quem era Marcos. Então eles não caíam nessa balela de eu leio só aquelas frases que estão em vermelho, né? Só o que Jesus falou. Porque eles sabiam quem era quem era eles sabiam que todo mundo conhecia o escrito de todo mundo, depois que um escreveu. Beleza? Isso ajuda bastante também. Muito bem, vamos ver mais um trechinho de 1 Pedro, que é importante. Olha só. Esse texto, eu coloquei, o que importa é a continuação dele, mas eu peguei ele um pouquinho antes, porque olha que tocante, gente. Pedro está escrevendo isso no final da vida dele, é muito tocante. Os apóstolos já estão morrendo, na verdade todos sendo martirizados, né, por não negarem o cristianismo. Então, e Pedro vai ser crucificado, ele vai negar, ele não aceita ser crucificado normal, ele pede para ser crucificado de ponta cabeça, só porque ele não é digno de ter uma morte semelhante a Jesus. E aí ele fala assim, por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Penso que convém, enquanto eu estiver neste corpo, despertar a memória de vocês, porque eu sei que deixarei este corpo em breve, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ele não está achando que vai mudar de corpo e nem que vai ter
Mas ele está falando isso à vista da ideia cristã de que a gente teria um corpo ressuscitado, certo? Então ele vai deixar esse corpo, que morre, que se decompõe, certo? E vai receber um corpo ressuscitado. Como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas, por isso que ele está escrevendo essas cartas, né? E talvez por isso que ele fez questão de que Marcos deixasse o registro, porque aqui, até o início da década de 70, ele já teria morrido, certo? Escreveu 2 Pedro aqui, Marcos fez o relato, e aí, das coisas mais importantes que ele aprendeu com Pedro, especificamente sobre a vida de Jesus, aí já Pedro morre, certo? Então, beleza, aí Pedro continua. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Você vê que isso já está na década de 70, já faz 40 anos que Jesus morreu, quando ele está escrevendo isso daí. E claro que muita gente já está duvidando, será mesmo que é verdade? Será que o cara ressuscitou mesmo? Isso é só eles viram, como é que é isso? Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Algo central na proclamação do Evangelho, ele vai voltar ao julgamento. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares, tá? Se você olhar os textos de Pedro, de João, eles enfatizam muito o fato de terem sido testemunhas oculares. E eles fazem questão de registrar quem mais viu. Lucas também, ele fala, olha, depois disso ele apareceu a mais 40 pessoas, e depois comeu com eles, e aí continuou aparecendo por eles durante tanto tempo. Então, essa preocupação historiográfica de que é algo que foi presenciado por várias pessoas, era central nos escritos de Pedro, de João, dos outros apóstolos, certo? Então, o primeiro e o segundo século, eles estavam respirando isso daí. Poxa, eu conheci um cara que conheceu Jesus, eu conheci um cara que comeu com Jesus, eu conheci, certo? Então, infelizmente, isso foi sendo perdido ao longo do cristianismo. Esse zelo são eventos históricos que foram narrados. Pessoas testemunharam, pessoas que se converteram, pessoas que não se converteram, mas houveram várias testemunhas da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da sua suprema glória ele foi dirigido a voz que lhe disse: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte. Você percebe que eu destaquei em laranja escuro esses elementos relativos à temporalidade, à historicidade, certo? Testemunhos oculares. Nós ouvimos, nós quem? Nós apóstolos, nós discípulos. Quando estávamos, tem uma ocasião, tem um quando e tem um onde, ok? Isso aconteceu num momento específico da história e em um lugar específico do espaço. Esse lugar continua lá, certo? Você pode ir lá ver se ele tem as características que eles disseram que tinha. Ao mesmo tempo, esses eventos históricos, geográficos, eles falam de coisas eternas, certo? Beleza? Então você vê essa dupla identidade da Bíblia, mesmo nesse texto aí. Assim, Pedro continuando. Temos ainda mais firme a palavra dos profetas lá do Antigo Testamento. E vocês farão bem se nela prestarem atenção, como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, certo? É muito legal. Eu sempre recomendo para as pessoas, leiam primeiro se especializa, se for para caprichar, capricha primeiro no Novo Testamento. Não tenta cuidar do Antigo não, porque o Antigo depende muito do contexto. Capricha no Novo, conhece o Novo, se familiariza bem com os livros do Novo. Depois você vai dando conta do Antigo. E à medida que você for dando conta do Antigo e relendo o Novo, você vai ver quantas referências os autores do Novo fazem ao Antigo Testamento. O livro do Novo Testamento que mais faz referência ao Antigo é Apocalipse. Apocalipse não passa um versículo sem uma referência direta, indireta, um eco a trechos do Antigo. Tá? Então, presta atenção nas referências cruzadas. Já vou escrever essa dica aqui, ok? Ele está, várias vezes, isso aqui aparece no Antigo. Aparece nos Salmos, por exemplo. Né? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Certo? Ele está usando essa referência do Salmo. Então prestem atenção nas palavras do profeta como há uma lâmpada que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie, até que a gente ressuscite,
e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Certo? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Eu estou colocando em laranja escuro as partes históricas, físicas da Bíblia, e em laranja claro as acusações que a Bíblia tem recebido. Né? Assim como aqui eu coloquei a acusação de ser uma fábula engenhosamente inventada, a acusação de ter sido interpretação particular do cara que escreveu, de ter sido vontade do cara ou benefício próprio do cara ter escrito aquilo. Então, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia, antes de mais nada, ele está focando em algo central aqui, para explicar melhor isso daqui, onde eles têm que prestar atenção. Nenhuma profecia da Escritura tem de interpretação particular, pois jamais a profecia, esses caras que falaram da parte de Deus, teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo, certo? Esse é um dos principais textos sobre a maneira como a gente entende a própria Bíblia, certo? Aí você vai falar o seguinte, mas não é... Esse é um argumento muito frequente entre os não cristãos, mas não é uma enorme, um argumento circular você falar, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz ser a palavra de Deus. Não seria como dizer que eu acredito que o Homem-Aranha existe porque as histórias em quadrinhos do Homem-Aranha dizem que o Homem-Aranha existe. Qual que é a diferença, no final das contas, entre um argumento e outro? Certo? Então, essa é uma... Não, tudo bem, né? O Homem-Aranha está de boas, mas é uma ótima provocação. A gente tem que saber responder essa provocação, certo? Bom, para começar, a ideia é a seguinte. Primeiro, que ele está falando de eventos que puderam ser verificados, certo? E que outras pessoas testemunharam. Então, era central, era super importante nos primeiros séculos, o seguinte fato: por que Lucas abre o evangelho deles falando quem era o imperador, quem era o governador e quem era o prefeito de tal cidade? Falando qual era o ano exato a partir do calendário deles, né? O calendário nosso não existia ainda. Justamente para situar historicamente. Se fosse algo inventado, ele não teria cutucado as grandes autoridades políticas, que nenhuma era cristã, certo? Então, assim, e outra, para que a galera teria feito isso de vontade humana? O que eles ganharam com isso? Perseguição, martírio? Não pode ter sido um surto coletivo, certo? Uma alucinação coletiva de terem visto Jesus crucificado, depois ascendendo. O que eles ganharam com isso? 30 anos depois, 40 anos depois, 50 anos depois só eles iriam morrer. E não negaram. E não foram só eles que viram. Gente que não era discípulo, viu Jesus ressuscitado e tal. Então, assim, existe muita argumentação para dizer que é muito mais provável, no mínimo, né? A gente pode, em história, gente, em historicando, a gente fala se algo foi histórico ou não, a gente trabalha em termos de probabilidade, certo? É muito mais provável que isso tenha sido verdade do que não. Então, eu precisaria de uma oficina só sobre isso, né? Mas tem muito material nesse meu outro site, vou deixar para vocês, que hoje nós não vamos ter tempo de se aprofundar aqui. Tem muito material nesse meu outro site, que é o bit.ly, vou mandar lá no grupo depois, apologética, que é defesa em grego, apologia em grego, defesa, apologética é a ciência da defesa, o desenvolvimento da defesa. Apologética cristã, que é a defesa do cristianismo, certo? E aí, nesse meu site, você vai encontrar como fazer apologética, vários materiais bons, várias recomendações de livro, argumentos pela existência de Deus, argumentos pela confiabilidade da Bíblia, e aqui, a Bíblia é confiável. O Novo Testamento é onde está a maior parte. Então, são resumos que eu fiz dos livros que eu li, certo? Oi. Obrigado. Gente, não me deixem falando sozinho, tá? Então, apologética cristã. Então, tem aqui como fazer apologética, depois a existência de Deus, e aqui a Bíblia é confiável no Novo Testamento, tem esses outros historiadores, tá? Esses outros escritores não cristãos que citaram, o que eles disseram sobre
Jesus, né? Argumentos para dizer por que o Novo Testamento não foi adulterado, né? Quantas cópias o Novo Testamento teve até, cortando aqui, em 476 depois de Cristo, mais ou menos a quebra da antiguidade para a Idade Média, certo? Um pouquinho depois. 5.824 manuscritos dos que compõem o Novo Testamento. A Ilíada, que é a história da Guerra de Troia, por comparação, tem só 1.758. O cara, Heródoto, 8 manuscritos. Platão, 7 manuscritos. Ainda assim, todo o nosso livro de história do ensino médio, qualquer livro de história do mundo, quando vai falar de antiguidade, está baseado em grande parte no que esse cara aqui escreveu. E você só tem 8 manuscritos desse cara, espalhados por aí, ok? Do Novo Testamento você tem muito mais. Então, assim, é de longe o conjunto de documentos históricos mais assim, bem preservado de toda a antiguidade da história da humanidade. E outra coisa, os manuscritos, uma coisa importante, a gente pode ter até uma outra oficina sobre isso. Os manuscritos originais se perderam. E aí? Isso é um problema? Tá? Ninguém tem o original de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João, nem de nenhum documento do Novo Testamento. Então isso é ruim? Na verdade não. Todo mundo que estuda a preservação de documentos antigos lida com falsificações. Então, se em qualquer momento histórico, hoje, se falarem hoje que encontraram o original de Romanos, certo? Em alguma escavação arqueológica, ou se em qualquer outro momento histórico, ao longo desses 2.000 anos do cristianismo, alguém tivesse falado, olha, eu estou com o original da carta de Tiago, isso teria sido um enorme problema, certo? Porque se isso parar nas mãos de um cara poderoso, ele consegue adulterar, certo? Como até hoje você tem documentos do Egito Antigo, da Babilônia, do Império Romano, que às vezes décadas ou até séculos depois descobriram que o documento que a gente estava usando para recuperar a história de Roma tinha sido adulterado por algum imperador subsequente ali, querendo difamar o outro ou fazer qualquer outra coisa. Então, se o original tivesse sido preservado, aí é que nós teríamos um problema. É muito mais seguro quando você tem um monte de cópias espalhadas geograficamente para regiões diferentes. E aí, se essas cópias foram se espalhando e elas continuam coerentes, mesmo a galera daqui nunca tendo contato com a galera de lá e todos mantiveram a mesma cópia, então você consegue rastrear o original com confiabilidade. Você não teria conseguido fazer isso se alguém falasse, não, eu tenho o original e no meu não está, certo? Até descobrirem a falsificação. Tá? Então, olha só, os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento distam só uns 30 anos do respectivo livro, certo? Olha de novo Heródoto, o manuscrito sobrevivente mais antigo daqueles 8 manuscritos de Heródoto é de 1400 anos depois de Heródoto. Okay? Eram só 8. E eles resistiram 1400 anos ou seja, o mais antigo foi feito 1400 anos depois. Imagina eu escrever uma carta hoje, daqui 1400 anos alguém copia a minha carta, o que virou daqui até lá? Quem disse que a cópia que vai ser feita da minha carta daqui 1400 anos, né? Que a minha carta sobreviveu? Né? Platão, 1200 anos, e ainda assim ninguém duvida da historicidade de Platão. Então é razoável questionar a credibilidade. Enfim, tem muito mais coisa, gente, mas não é o objetivo de hoje. Eu estou só pincelando isso para vocês, porque isso é essencial sobre como estudar a Bíblia. Tá? A gente tem que entender esse lado histórico do que ela se diz. Beleza, muito bem. Paulo, escrevendo para Timóteo. Quanto a você, porém, Timóteo, que era um líder da igreja de Éfeso, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, certo? Elas são sagradas, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, quando Paulo está escrevendo isso para Timóteo, gente, quando Timóteo era criança, nada do Novo Testamento tinha sido escrito ainda, tá? Então, o principal referente de Paulo aqui com as Sagradas Escrituras é o Antigo Testamento. Tá? Então, ele está falando majoritariamente do Antigo Testamento. Só que, se você juntar esse texto com vários outros, você vai ver que todos os apóstolos eles já estavam tratando os escritos uns dos outros como escrituras.
ok? Porque eles estão fundados sobre o testemunho dos profetas e dos apóstolos, certo? Então, é por isso que essas características são também conferidas ao Novo Testamento. Você tem que juntar vários textos, percebe? Então, esse é um outro cuidado importante para a gente estudar a Bíblia direito. Quando você pega um texto, mesmo você sabendo que isso aqui também se aplica ao Novo Testamento, vai devagar com a dor. Presta atenção, ele está falando majoritariamente do Antigo. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, era o Antigo. Timóteo cresceu tendo contato com a Tanakh, que é os rolos, era em rolo, né, do Antigo Testamento, certo? E aí ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para... Aí eu destaquei em vermelho, essa é uma outra dica, estudo bíblico, use cores para destacar coisas que são recorrentes, né? Eu continuo usando azul para destacar coisas sobre esse caráter divino, eterno das Escrituras. E aqui, nesse caso em particular, eu estou usando vermelho para uma coisa que ele fica usando o tempo todo, que é objetivos da Bíblia, ok? Torná-lo sábio para a salvação, por meio da fé. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto também é importante em todas as confissões de fé por aí, para mostrar como a Bíblia está íntegra, ela é completa. Você não precisa juntar conhecimentos da psicologia, juntar conhecimentos da sociologia, juntar conhecimentos da antropologia para aquilo que a gente precisa crer em matéria de fé e de conduta. Em matéria de fé e de conduta, a Bíblia é suficiente. Isso não quer dizer que a gente possa aprender 1 milhão de outras coisas. A gente pode e deve, certo? Lá no Éden, Deus mandou a gente dominar sobre o mundo inteiro. Então, Ele quer que a gente conheça tudo sobre os animais, e sobre a química, e sobre a física, e sobre o céu, e sobre a mecânica celeste, e sobre tudo, e sobre as sociedades humanas e tudo, mas em termos de fé e de conduta, ela é suficiente. Em termos de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, ela já é completa, porque se não fosse, ele não estaria plenamente preparado. Ok? Então, entende isso, de objetivos, né? Para o objetivo ao qual ela se propõe, ela é suficiente. É isso que a gente está querendo dizer. Muito bem, só um último textinho, e aí a gente vai para uma parte mais direta. Judas, tá? Não o Iscariotes, nem o outro Judas apóstolo. O Judas da carta de Judas. Como é um capítulo só, a gente nem marca o capítulo, né? A gente só marca os versículos. Amados, embora eu estivesse me empenhando muito para escrever a vocês acerca da salvação, que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé, que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Ok? A ideia aqui, gente, é que ela foi entregue completa, não falta nada. Ok? Ela já foi entregue completa. Bom, por uma questão do tempo, gente, eu vou pular uns pedacinhos aqui. Aqui nós temos Gálatas, que nós acabamos de estudar, né, onde ele mostra que se alguém quiser acrescentar ou apresentar alguma coisa contrária ao que já anunciamos, que seja amaldiçoado, certo? Um evangelho contrário àqueles que já receberam, que sejam amaldiçoados. Então, a ideia é que já foi entregue completo, certo? Então não dá para acrescentar ou mudar nada. Bom, uma parte super importante. Vamos lá, vou começar a usar alguns termos técnicos das áreas aqui, porque é bom a gente saber. A gente precisa ter uma separação clara na nossa cabeça entre a diferença entre estudar um texto bíblico e estudar um tema do cristianismo. Okay? Quando você está estudando um texto bíblico, você está fazendo teologia bíblica. Bem ou mal, você está fazendo. Okay? Então, o conjunto de disciplinas que faz isso é chamado de teologia nos seminários. Certo? Agora, então assim, para fazer boa teologia bíblica, para estudar bem um texto bíblico, você precisa olhar o contexto. Quem escreveu? Para quem? Quando? Qual era o objetivo? O que o autor sabia sobre o destinatário? Que problemas que os destinatários que ele estava querendo resolver? Então você tem contexto histórico, geográfico, da cultura da época, linguístico, literário, etc, etc. Então você tem que mergulhar no contexto daquele texto para fazer boa teologia bíblica. Só que é impossível você ficar só no texto. A gente, quando está pensando em temas, é impossível você falar de salvação, sobre o que é o ser humano, ou o que é Deus,
como acontece a salvação, sem você pensar em temas. O próprio pensamento, a linguagem, ele já começa a conectar com temas, com ideias gerais, com conceitos. Então, é impossível dissociar, é impossível dissociar completamente estudar um texto ou estudar um tema. Só que a gente tem que tomar certos cuidados. Para estudar um tema, que é o que faz a teologia sistemática, você precisa de vários textos. E cada um deles tem contextos diferentes. Então, a gente tem que ficar bom nas duas coisas. Percebe que toda a teologia sistemática ela flui a partir da teologia bíblica. Ela é alimentada pela teologia bíblica. Então, assim, a gente precisa fazer bons estudos de texto para então ter uma compreensão boa do tema. Porque, assim, para entender um tema você precisa de vários textos bíblicos, que nem a gente acabou de fazer, né? Eu não peguei vários textos bíblicos sobre o que é a própria Bíblia, o que ela diz sobre si mesma, né? Sobre historicidade e tal. Então, mas com cada um daqueles textos você não pode tirar ele de contexto. Porque todas as seitas hereges fazem isso. Se você for conversar com o testemunho de Jeová, por que ele acredita que Jesus não pode ser Deus, o que ele vai fazer? Usar vários textos bíblicos. E aí? A questão é, ele não está considerando detalhes linguísticos, porque eles mudam algumas traduções, porque eles seguem regras diferentes na tradução do grego, diferentes mesmo do que os estudiosos não cristãos acreditam sobre o grego da época, certo? Então, eles distorcem ou ignoram várias coisas dos contextos dos textos bíblicos que eles vão te apresentar. E além disso, eles vão usar um conjunto de textos, certo? Mudando detalhes linguísticos de contexto. Se você chegar com outros textos perto, aí já enfraquece alguns argumentos ali. Então, às vezes, o remédio para uma heresia que está baseada em um conjunto de textos são os outros textos. Porque cada palavra precisa ser interpretada à luz da frase, cada frase à luz do parágrafo, cada parágrafo à luz da carta inteira, ou do livro inteiro, e cada livro inteiro à luz do livro inteiro. Então, todo autor bíblico, exceto os primeiros, né, Moisés, o Pentateuco e o autor de Jó, quem quer que tenha sido, eles eram grandes leitores, né? Ok? Então eles estão referenciando os livros que já existiam o tempo todo. Só que você precisa conhecer esses livros para pegar as referências, certo? Quando Moisés está falando de Abraão, Isaac e Jacó, ele está referenciando os textos da criação. Quando ele está escrevendo o Êxodo já faz referência a Gênesis. Quando Samuel escreveu, ele já está referenciando o Pentateuco inteiro e mais os outros caras que vieram antes dele. Então esses caras estão se conversando o tempo todo. Então o grande desafio para você entender bem o tema é: será que eu estou olhando para um conjunto de textos que está incompleto, que está tendencioso? Será que tem outros textos relevantes para o entendimento desse tema que eu ainda não peguei? Ok? E que modificariam, complementariam, alterariam de alguma forma a minha compreensão daquele tema? Então percebe que é um grande desafio fazer teologia sistemática, porque no final das contas você tem que ter certeza que você não deixou escapar nada. Ok? Beleza. Ao mesmo tempo, então as duas coisas são necessárias, nenhuma delas é vilã, mas toda a teologia bíblica parte, toda a teologia sistemática parte de teologia bíblica. E você precisa ter uma compreensão completa sobre quem é Deus, sobre o que é o ser humano, sobre esses temas, para você poder aplicar no seu contexto, hoje. Né? Como é que eu me relaciono com Deus hoje? Como é que eu lido com questão de salvação hoje? Em questão de guardar ou não guardar o sábado? Em questão de, sei lá, qualquer coisa. Certo? E aí existem outras disciplinas, que são essas aqui, a teologia pastoral, que fala sobre como o cristianismo deve ser ensinado. Ok? Como ensinar o cristianismo respeitando os princípios do próprio cristianismo. Como ensinar o cristianismo com amor, com alegria, com paz, com paciência. Estou citando os frutos do Espírito. Tá? Com bondade, com amabilidade. Certo? Essa é a ideia da teologia pastoral. Teologia pública é a teologia que conversa com as questões da sociedade. Teologia filosófica, que conversa com a filosofia. Tem uma outra grande disciplina, atenção à transformação, seta do tempo. Existe uma outra disciplina muito interessante que é a teologia histórica, que ela vai ver como é que a galera estava fazendo tudo isso daqui no século XVIII, no século XVII, na Reforma lá no século XVI,
como é que isso era feito na Alta Idade Média, na Baixa Idade Média, na patrística, né, nos pais da igreja lá na Antiguidade. Ok? Então você tem 2000 anos da galera fazendo tudo isso. Quer já tenham dado esse nome ou não. Tá? Todo mundo estava estudando texto, todo mundo estava falando sobre temas, e todo mundo estava dialogando com o ensino, com a sociedade não cristã e com temas filosóficos que já estavam por aí. Quer tenha dado esse nome ou não. Então, qual que era a concepção de inferno no século XVI? Essa é uma pergunta da teologia histórica. Certo? Então, os seminários também têm essa disciplina. O que mais? O que acrescentou de lá para cá? Ó, isso aqui. Ó. Tá. Crítica textual. Crítica textual é uma ciência absurdamente importante para o cristianismo, mas também importante para qualquer documento histórico antigo, que é o pessoal que busca reconstruir o texto original a partir dos manuscritos. Existem pequenas diferenças entre os manuscritos. É por isso que quando você vai ter notas de rodapé, provavelmente na sua tradução, falando, olha, no texto massorético está escrito assim. Esse versículo não consta nos textos alexandrinos. Ok? E assim vai. Então eles estão falando de famílias de manuscritos, ok? Que tem pequenas diferenças. Essas pequenas diferenças dão uma porcentagem minúscula, tem lá no meu site também falando sobre isso, e não afetam nenhuma crença central do cristianismo. Mesmo assim, a galera, cada nova tradução que chega no Brasil é a mesma celeuma de briga, porque essa tradução tirou isso, está tirando o versículo da Bíblia, popopó, toda, tá? Então, por quê? Porque as pessoas nem sabem que o original existe, então elas não entendem a ciência da crítica textual, que é a mesma ciência pela qual a gente reconstrói Platão, Demócrito e todo mundo. Demócrito não, né, gente? Heródoto. Demócrito é modelo atômico, faz. Beleza. Então, como que a gente faz teologia bíblica? A gente faz isso aqui, ó. A gente faz CBI. A gente, tá? Então, estudo bíblico indutivo é o melhor que alguém que não domina grego, hebraico e aramaico consegue fazer. Okay? Se você dominar grego, se você aprender o grego da época, não é o grego atual, o hebraico da época, não é o hebraico atual, aí sim você consegue fazer exegese, tá? Que é o trabalho de interpretar o texto direto nos originais. E como é que a gente faz teologia sistemática? Com estudos temáticos, só que aí você tem vários textos. Se você tem vários textos, você tem vários contextos. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Beleza, o que mais? Hermenêutica é a grande área sobre interpretação de texto. Então, talvez as letras falem alguma coisa de hermenêutica, talvez a linguística, mas no fundo, as duas grandes áreas que mais estudam hermenêutica, que tem os maiores especialistas da história sobre hermenêutica, é a teologia e o direito. Okay? Historicamente, a teologia e o direito são os caras mais preocupados com a interpretação de texto. Como é que se interpreta um texto, etc. Tá? Como interpretar um texto é hermenêutica. Exegese é a interpretação do texto, de fato. Tá? Se hermenêutica é a engenharia, então exegese é o que o construtor faz. O pedreiro, o encanador, eles realmente erguem a casa. O que eles fazem a casa. E a hermenêutica é a ciência da engenharia. Beleza. E aí tem a apologética também para conversar com eles. Bom, gente, sobre teologia sistemática eu vou deixar algumas recomendações. Uma teologia sistemática muito legal para quem está começando é a do Alistair McGrath. O McGrath, ele é um cientista, ele é bioquímico, genial, um dos maiores bioquímicos da atualidade, cristão, se converteu na universidade, tem livros maravilhosos e ele escreveu essa teologia sistemática. Se você nunca teve contato com a teologia sistemática, esse é um dos bons lugares para se começar. E além de fazer teologia sistemática, ele também cuida de teologia histórica e filosófica. Então ele já vai falar sobre os temas, mostrando o desenvolvimento desses temas ao longo da história, da compreensão desses temas, da filosofia. Então é uma boa primeira teologia sistemática. A que eu tenho, que eu vou mostrar para vocês, se Deus quiser vai dar tempo, é a do Millard Erickson. É muito boa, muito bem organizada e assim, esse cara estudou demais. O McGrath também, o McGrath é um cabeçudo, ele leu tudo que tinha para ler sobre tudo, sabe? Mas o Erickson também. Então, boas teologias sistemáticas, esses caras leram todas as outras teologias sistemáticas, eles estão dialogando com todas as outras teologias sistemáticas para fazer o melhor possível. A do Culver também é muito boa, o N. Gruden é para batistas,
Berkhoff, presbiterianos, e Williams para pentecostais. Então eu coloquei essas marcações aqui, ó. Qual é a melhor introdutória? Essa daqui é que o Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, mais gosta, né? É a que eu comprei. Essa aqui é do Guilherme Nunes, que é um dos caras que eu sigo mais de perto hoje em dia. Eu estou querendo comprar do Cooper, mas também o cara. Essa daqui, aí, percebe que assim, quando se fala de teologia sistemática, você já está na área de diferenças entre denominações. Então, onde aparecerem as diferenças entre denominações, se você não quer ter contato ainda, no momento, com coisas de outras denominações, então, essa daqui é tipicamente presbiteriana, tá? Formato histórico, do Berkhoff. Oi? Essa daqui é bem batistona, e essa daqui é, por todo mundo que eu vi aí, a melhor teologia sistemática pentecostal que tem no mercado, traduzida no Brasil. Tá? Então, se você quer, por exemplo, ver a melhor defesa sobre a validade dos dons de oração em línguas, curas, tal, uma das melhores defesas completas, tal, você vai encontrar aqui no Livros. Bom, claro que o Erickson também vai tratar disso, tá? Mas com menos enfoque. E assim vai. Bom, então, se o que a gente consegue fazer sem estudo bíblico indutivo é uma EBI, você vai ter que fazer o ciclo de EBI, tá? Eu estou só tangenciando ela hoje, mas eu vou usar o EBI, a base do EBI, para te dar algumas dicas. Estudo bíblico é joia, tá? O estudo bíblico indutivo é joia. Na maioria dos seminários, eles ensinavam que era oia, tá? Então faz muito tempo que aqui no Brasil se estuda que um bom estudo bíblico é para você oia o texto, tá? Mas aí muita gente quis adicionar esse J para ficar joia e é válido, a moda pegou, né? Afinal de contas, a nossa carne não vai gostar daquilo que a gente vai encontrar no texto. Então a gente precisa da ajuda de Deus. Muito bem, então eu vou só repassar essas etapas do EBI e para dar dicas específicas de estudos para vocês. A observação, gente, eu estou colocando, apesar de ser a primeira, eu estou colocando ali embaixo. Eu estou colocando ali embaixo porque eu vou fazer uma alegoria para a construção de uma casa, beleza? Então a observação seria o alicerce e as fundações dessa casa. A observação é você olhar com muita atenção as palavras escolhidas, ler como se você nunca tivesse lido aquele texto antes. Prestar atenção em todas as palavras e ver se você está considerando elas. Aí você já vai caminhar para a interpretação, então você já está indo para a estrutura da casa. A estrutura precisa do alicerce das fundações, certo? Para ter a estrutura dessa casa, você já está olhando quem são os personagens do texto, citados diretamente ou indiretamente, o que foi dito sobre eles, quais são os adjetivos que foram colocados por eles. Foi dito local ou não? Ou o local, eu tenho que olhar os textos anteriores para saber que local está acontecendo, é uma questão de geografia. Foi dito a época, talvez eu tenha que olhar textos anteriores, posteriores, para situar isso na história. O que eu sei sobre esse autor e sobre esses objetivos? Talvez eu não saiba o nome dele, mas eu consigo perceber o que ele está querendo nessa carta. Então, se eu estou lendo um trecho da carta, esse trecho tem um papel no cumprimento desse objetivo. Então, se eu sei que ele está querendo resolver tal e tal problema, cada pedaço está encaminhado num todo para isso. Quem são os destinatários originais da carta? As pessoas que ele tinha em mente imediatamente que receberiam aquele documento. Qual é a sequência lógica de eventos ou de ideias que ele está desenvolvendo? E se ele está usando ou não figuras de linguagem. Você tem que ser bom de figuras de linguagem, você tem que ser bom de interpretação de texto. Caminhando um pouquinho mais nessa casa, caminhando um pouquinho mais na construção dessa casa, você já começa a tornar ela mais habitável. Ela já começa a ficar habitável, e aí você já está começando a chegar no sentido do texto. E agora uma coisa muito fundamental em hermenêutica. Cada texto tem um único sentido. Tá? Então a gente fala assim, mas a palavra de Deus se renova sempre, blá blá blá. Beleza, isso é verdade num outro sentido, que eu já vou colocar mais pra frente, mas assim, o autor estava querendo dizer uma coisa, se você perder aquela coisa que ele estava querendo dizer com aquele texto, o que ele tinha em mente, já era. Tá? O que o texto pode ter vários? Ele pode ter vários significados. Em português, a gente usa significado e sentido de maneira praticamente intercambiável. Em outras línguas, é bem distinto. A gente viu isso no curso, né, André? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, um único texto ele pode ter várias implicações.
vários desdobramentos, várias consequências. Então, por exemplo, eu vou usar o texto do curso que a gente está fazendo. Quando Jesus está brigando com os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso dos judeus da época que não acreditava na ressurreição, eles acreditavam que a pessoa morria. E que toda vez que o Antigo Testamento falava sobre eternidade, ele na verdade estava falando sobre a continuidade das pessoas pelos filhos. Então toda promessa sobre eternidade eles interpretavam como você vai ter uma prole e essa prole vai perpetuar, vai lembrar do seu nome, vai lembrar da sua contribuição. Eles interpretavam assim. E aí Jesus, para rebater isso daí, ele fala, olha, vocês não leram que quando Deus se apresentou a Moisés pela primeira vez, na sarça, ele falou que se lembrava da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó e ia cumpri-la, que ele falou que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e aí Jesus fala assim, ora, ele é Deus de mortos, ele é Deus de vivos, não de mortos. Aí você vai lá para o texto da sarça, e o texto da sarça não está falando nada sobre ressurreição, ou sobre vida após a morte. Só que, então não fazia parte do sentido do texto da sarça, mas é uma implicação do texto da sarça o seguinte, Deus estava falando para Moisés, décadas, se não, praticamente um século depois de Abraão, Isaac e Jacó, que o que ele tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó, ele ia cumprir. Mas Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos. Então, qual que é o sentido de eu cumprir séculos depois uma promessa que eu fiz para a pessoa aqui? E esse pode usar, por exemplo, o texto de Hebreus, quando o autor de Hebreus ele comenta que Abraão, ele creu na promessa de uma terra, que manava de mel, e que ele nunca habitou, ele viveu como peregrino, ele nunca recebeu toda aquela terra prometida, em momento nenhum. Mas ele cria que aquilo ia acontecer de alguma forma. Então é essa lógica que Jesus está usando. Ele fala, diante de Deus, Abraão, Isaac e Jacó ainda estão vivos. Eles não sumiram da história. E eles vão voltar. Eu estou cumprindo com vocês. E eles vão participar da nova criação. Lá eles vão viver nessa terra prometida que vai ser o cosmos inteiro. A nova criação, novos céus e nova terra. Ok? Então olha só, embora a ideia de ressurreição dos mortos não estivesse no sentido do texto da sarça, ela era uma implicação legítima, era uma consequência do raciocínio, era um desdobramento do raciocínio, certo? Então, embora os textos tenham um único sentido, eles podem ter várias consequências e desdobramentos. E aí você já está chegando com a casa completa, certo? Você já está dando rumo à aplicação. A aplicação é morar nessa casa, nessa alegoria, certo? Como nós tivemos as fundações, sem elas nós não poderíamos ter chegado na estrutura, sem ela a gente não teria conseguido erguer as paredes, instalar portas e janelas. Talvez é porque eu estou construindo minha casa que eu estava pensando nisso. Aí, beleza, aí você começa a enriquecer de detalhes, certo? Esses desdobramentos, às vezes você nem conseguiu pensar em todos, porque eles são múltiplos, mas você vai enriquecendo essa casa. Agora, se você fizer tudo isso daqui e não for morar nela, valeu do quê? Ok? Se você for muito bom nisso daqui, mas isso aqui não se transformar em amar a Deus e transbordar esse amor próximo, não valeu de nada. Ok? Porque o objetivo de conhecer a Deus é amá-lo. Ok? Então, a gente quer chegar na aplicação, a gente só não pode ter pressa. Se a gente lê o texto bíblico querendo que ele fale com a nossa realidade já, que ele resolva o nosso problema de hoje, de agora, a nossa angústia de agora, a gente vai acabar forçando ele a se encaixar naquilo que nós estamos pensando, naquilo que nós estamos querendo, nas coisas que já estão na nossa cabeça. Esse é um grande perigo. Isso priva a gente de muita riqueza. Então, dicas. Vamos então de baixo para cima, certo? A dica aqui é compare traduções. Eu vou mostrar softwares para vocês que permitem comparar traduções. Não usa só uma, usa várias. Tá? Use dicionários, não dicionários comuns. Claro, se você não conhece uma palavra, um dicionário comum vai servir, mas você pode usar dicionários bíblicos que vão falar sobre como aquela palavra foi usada no Antigo, no Novo Testamento, às vezes com mais de um significado. Fogo, por exemplo. Fogo, às vezes era fogo literal, acender um negócio com fogo, um negócio pegou fogo. Às vezes era juízo, muitas vezes era juízo, certo? Até no Novo Testamento. A gente pensa, fogo e Espírito Santo. Que eu me lembro, fogo só é o Espírito Santo em Atos, línguas como de fogo apareceram.
Nos outros usos do Novo Testamento, ou era fogo normal, ou era fogo de juízo, ou era fogo de purificação, tanto que também que era uma coisa muito prática para eles, porque eles sabiam que para purificar um metal você tem que tacar fogo e ele vai sair pingando as impurezas até ser refinado. E às vezes era o fogo da provação, ok? Então você tem vários usos metafóricos, inclusive, e um bom dicionário bíblico vai te ajudar com isso. Sobre os personagens, faz uma lista, o trechinho que você está estudando, quais são os caras? O que você sabe sobre cada um deles? Você pode pesquisar mais sobre eles. Use cores para personagens diferentes, tá? Use referências cruzadas. Referências cruzadas é quando ele coloca um índicezinho lá em cima e dá uma outra referência bíblica porque está ligado com aquele texto, tá? Então, eu vou mostrar boas referências cruzadas para vocês. Eu não sei listar o tempo das coisas. Vamos lá. Sobre o local, além das referências cruzadas, porque as principais coisas que você precisa saber sobre os locais da Bíblia estão na própria Bíblia. Então, quando ele fala, por exemplo, que era um Monte Santo, um Monte da Transfiguração, você pode ir para os outros textos bíblicos que contam a história do que já tinha acontecido naquele monte. Ok? Mas, claro, você pode usar mapas, atlas bíblicos, etc. Para a época, de novo, referências cruzadas dos textos anteriores, linhas do tempo ajudam demais, então eu deixei várias para vocês lá. Me ajudem, mandem as linhas do tempo que vocês têm acesso, se forem gratuitas, que a gente compartilha. E a introdução, se você vai numa Bíblia de estudo, por exemplo, a introdução do livro vai falar sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo. Sobre o autor, seus objetivos e o destinatário, a dica é, você precisa ter uma noção do livro inteiro, tá? Nos seminários, a galera fala o seguinte, ó, você tinha professor de seminário que eles falavam, eu nunca fiz, tá? Mas eu tenho um aluno que inteiro fez, tal. Então tem gente que fala assim, ó, você não começa a preparar um sermão, qualquer coisa no livro, antes de ler ele 50 vezes. Ok? 50 vezes. Ok? Os caras falam. Hoje em dia o pessoal já está com o sarrafo mais baixo, lê umas 5 vezes e depois começa a fazer o estudo. Porque assim, a gente evita ler o livro inteiro porque ele é grande, mas nem todos, gente. Os evangelhos são grandes, mas as cartas não. Tá? No meu primeiro ano de convertido, já contei essa história para vários de vocês, eu lia uma carta por dia. Romanos eu dividi em 2 dias e 1 Coríntios também, porque eram grandes. O resto eu dava para ler um dia. Botava no fone de ouvido. Eu ia caminhando para a universidade. Eu saí do meu apartamento, até eu chegar na minha sala de aula lá em cima, eu já tinha ouvido Efésios inteiro. Gálatas inteiro, são cartas curtas. Ok? Eu volto para casa no trânsito 50 minutos para voltar para o para mim todo dia, escutando livros inteiros ou cursos bíblicos. Tá? Então, ler o livro todo ajuda muito você ter ideia do que aquele autor está querendo provocar no destinatário, quem é aquele autor e etc. Você pega uma noção geral. Claro que você não vai entender absolutamente tudo, mas é importantíssimo para ter uma noção geral. Tá? Estava comentando com o Dani outro dia, uma das dicas de ouro que o cara que me evangelizou deu foi essa: você precisa de leitura crítica, aprofundada, num trechinho, um parágrafo que vai render talvez semanas estudando, talvez, né? Sei lá. Mas você também precisa de leitura corrida, ok? Então tenta fazer as duas coisas. Tenta fazer um plano de leitura bíblica em 1 ano, em 2 anos, o Novo Testamento em 1 ano. A gente precisa, tá? As cartas do Novo Testamento elas eram ditas inteiras. Eles juntavam, porque hoje a gente chama de culto, e aí o cara pegava uma carta de Paulo inteira para a galera. E depois podia falar sobre, mas eles liam inteira. Você acha que todo mundo entendia tudo? Todos os detalhes? Claro que não. Mas você pega o grosso da ideia, vários pontos gerais. Além disso, olhar introduções em bíblias de estudo, por exemplo. Presta atenção nos problemas que ele está tentando tratar e nas soluções que ele está apresentando para esses problemas. Sobre sequência lógica, eu estou querendo dizer sequências lógicas de eventos, se for um livro narrativo, ou sequência lógica de ideia, se for uma carta do Novo Testamento, por exemplo, ou se for Provérbios, ou se for, melhor, Eclesiastes, por exemplo. Muito importante fazer o esboço do livro. Para seminarista, uma das primeiras coisas, depois de ler 50 vezes, ele começa a fazer o esboço. Quais são as divisões? Esquece aquelas divisões que já estão na sua Bíblia. Tá? As divisões em capítulos aconteceram só na Idade Média, lá por 1300, se eu não me engano. Divisão em versículo veio mais uns séculos depois. E aqueles subtítulos que tem na Bíblia não são da Bíblia. Ok? Então, aquilo ajuda você se localizar rapidinho. Que parábola da Bíblia. Beleza. Ajuda, com certeza. É ótimo ter aquilo. Mas, às vezes, ele quebra uma ideia.
que estava se desenvolvendo. Para você entender aquele bloquinho, você tem que pegar o fio da meada lá de trás. Então não deixe ele te atrapalhar. Boas bíblias de estudo vão trazer um esboço do livro que é importante. Qual que é a sequência de ideias ou a sequência de eventos, grosso modo. Quais são as grandes sessões? Então você tem grandes sessões, subseções e subsubseções, certo? Essa estrutura ajuda demais. E você tem que ser bom de gramática, ok? Ou melhor, de interpretação de texto, porque a gramática ela é ensinada de maneira meio ruim nas escolas, mas ela é uma serva da interpretação, ok? A gramática, você identificar que é uma oração subordinada, causal, o importante não é esse nome, o importante é que você percebe que essa oração, esse trechinho aqui, se está subordinado àquele, e ele está mostrando a causa daquilo que veio antes. Então esse tipo, é isso que eu quero dizer quando estou falando de gramática aqui. Tá? Beleza. Figuras de linguagem, de novo, você tem que ser bom de ter figuras de linguagem no ensino médio. Tá? E atenção aos contextos, porque as figuras de linguagem comuns hoje em dia não são necessariamente, muitas são, mas existem construções da época que são diferentes de hoje, como o paralelismo, que o Dani postou esses dias, que é uma coisa muito típica da literatura hebraica. Bom, sobre o sentido, não fuja do texto, fica com o que ele trata. A gente adora complementar, não é? Puxar outros temas, trazer calvinismo para um texto que nem está falando de calvinismo, só falar mal do calvinismo, brincadeira, né? Então tenta não fugir do texto, tá? Se o texto só está falando até ali, aquele texto só está falando até ali. Se você falar de outra coisa, você precisa de outros textos, então vai devagar, né? A gente é muito ansioso, então essa ansiedade a gente tem que segurar. Para você entender o sentido, a dica é, faça paráfrases, ou seja, reescreva com suas palavras, ok? Então tenta ler os 2 versículos, agora escreve ele com suas palavras. Agora escreve ele com suas palavras como se você fosse explicar para o seu priminho de 5 anos, ok? Agora escreve ele com as suas palavras como se você fosse explicar para um colega super ateu, super crítico, super chato. Vai escrevendo, esse trabalho de escrever ajuda demais, ok? Ele força a gente a encontrar as melhores palavras, o melhor caminho argumentativo. Escrever paráfrases ajuda demais. Usar bíblias de estudo te ajuda a encontrar o sentido, mas o problema é a preguiça. Se você se contentar com o que a Bíblia de estudo trouxe para você, ou o comentário bíblico, a Bíblia de estudo é um mini comentário bíblico. Ele traz comentários curtinhos sobre trechos. Um comentário bíblico é por livros, é um calhamaço para interpretar um livro só. Você tem parágrafos e parágrafos, vários parágrafos para um versículo, às vezes, ou 2. Ok? Mas o problema é a preguiça, se você deixar o cara pensar por você. E aí perdeu tudo, perdeu a graça. E aí, o que ele adiantou? Né? Então, assim, é importantíssimo, é necessário até. Mas, para quem vai fazer um estudo aprofundado, só que você tem que ver sempre o pé atrás. A autoridade não está com o comentarista, a autoridade está com o texto. E você tem que ver se o comentarista está usando o texto, se ele está fazendo tudo isso daqui, se ele está fazendo uma boa exegese. Porque ele, como ele deve ser um especialista do idioma original, ele vai trazer inclusive comentários sobre a tradução. Ok? E aí você tem que ver se aquilo está fazendo sentido, se ele não deixou nenhum buraco, se ele não deixou passar nada. Ok? E aí você termina com a frase resumo. Tá? Então, beleza. Dicas para você investigar desdobramentos, implicações, consequências daquele texto. É pensar o seguinte. Se os destinatários abraçarem a ideia, se eles comprarem a ideia do autor daquele livro, daquele trecho, o que vai mudar no dia a dia deles? Okay? O que eles vão parar de fazer? O que eles vão começar a fazer? O que eles vão ver diferente sobre uns aos outros, etc. Certo? E aí, o que mudaria em mim se eu ver isso? Certo? Quais são os desdobramentos da minha vida? São dicas importantíssimas. A gente já está caminhando para a aplicação, certo? Primeiro a aplicação imediata, nos destinatários imediatos, e depois a aplicação para a gente, certo? E aí percebe que quando você já está chegando em implicações, você já está chegando na área da teologia sistemática, porque agora você já está ligando com todas as outras textos bíblicos, você já está saindo do nível de texto e já está chegando no nível de temas, certo? Todos os temas que aquele texto ali provocou. E aí então você pode se beneficiar de procurar aquele tema, se quiser se aprofundar numa teologia sistemática. Então, no final das contas, gente, conhecer a Deus serve para a gente amar a Deus por quem Ele é. Tá? O grande remédio para a gente amar mais a Deus é conhecê-lo mais. Ok? Família. E transbordar esse amor ao próximo. Né? Quando Paulo em Gálatas
está tratando os problemas, ele falou dos pecados que a lei mosaica indicava, né? E ele está falando que a gente está livre do jugo da lei do Antigo Testamento. Ele fala, mas não usem isso como motivo para uma vida de libertinagem. Pelo Espírito a gente vive a essência da lei. A gente não está mais sobre obrigações que olham o externo, o que você fez ou deixou de fazer. Elas olham de dentro para fora para acontecer com você. Okay? Para onde o seu coração se inclina, suas vontades se inclinam, se as suas afeições e os desejos do seu coração estão reorientados. Okay? E aí a gente transborda do Espírito. Aí estão os frutos do Espírito. Certo? Então o objetivo é chegar ali. Certo? Se parar aqui, gente, o grande perigo é que a gente vai ser só uns cabeçudos longe do monte, certo? E não fomos transformados. Okay? O objetivo é chegar lá. Mas a ideia é que a gente começa a gostar de fazer tudo isso aqui, porque nesse processo a gente está conhecendo mais o Deus que a gente ama e que nos ama. Mais que o Deus que a gente ama, o Deus que nos ama. Né? É muito mais verdade que Ele nos ama do que a gente o ama. Então, o ideal é terminar o estudo bíblico, isso também você vai ver no oficina de EBI, com uma frase resumo, tá? E uma frase de aplicação. Ela pode ser separada ou não. Eu gosto de fazer separado. Faz uma frase resumo, que é aí você está bem no contexto, e aí você faz uma frase de aplicação, e aí você já pode estar pensando no seu contexto, no contexto atual. Okay? Uma dica é começar a frase de aplicação quando devemos. É super difícil fazer a frase de aplicação. E às vezes a gente acha que nem é tão importante, mas quando a gente tenta fazer uma boa frase de aplicação, a gente fala, não ficou bom. Aí você fala, ok, mas o que não ficou bom? Eu não mencionei tal coisa nessa minha frase, mas é necessário? É essencial? Tá? Faz parte do core, do núcleo do texto? Talvez faça. Então, será que tem um jeito de inserir isso na frase? E aí você vai refazendo, melhorando, e é um exercício excelente. E a ideia é que essa frase resumo, se já for incluir a aplicação, ela seja uma frase paca, precisa, certo? Então ela não pode ser genérica demais. Ela tem que ser tão focada quanto o texto está sendo focado. O texto está focando em problemas, coisas específicas, você vai falar de coisas específicas. Ao mesmo tempo, ela tem que abranger todo o contexto do que é atendido. Então, nem genérica demais, nem específica demais. Certo? Ela tem que ser concisa na medida do possível. Tá? A ideia é que não passe de 1 ou 2 linhas, não deveria passar de 2 linhas. Né? E se você já for juntar com a frase de aplicação, ela tem que ser aplicativa. Então, dicas de Bíblia de estudo. Todo mundo que eu conheço, os caras que eu sigo e tal, estão recomendando muito a Bíblia de estudo da Thomas Nelson. Tá? Eu não comprei ainda porque é meio carinha, mas será melhor. E por que eu não comprei ela? Porque foi mais barato para mim comprar ela em inglês. Então eu comprei ela em inglês no software que eu uso, que é o Logos. Paguei mais barato, tá? Eu acho que eu paguei uns R$50. Se eu fosse comprar ela papel e traduzida, eu ia pagar uns 80. Tá? Não é absurdamente caro. Vale a pena, tá? É um grande investimento. Mas se você lê bem em inglês, você pode pegar ela no Logos como eu e gastar um pouquinho menos. Bom, tinha uma outra parte, gente, sobre como lidar com diferenças, mas não vai dar tempo. Eu vou pular para a parte, eu vou mostrar os softwares que eu uso para vocês, tá? Então, inclusive a gente pode abrir espaço para compartilhar outros softwares, né? Aplicativos que vocês conhecem e tal. Deixa eu mostrar o Logos para vocês. Gente, o Logos é esse daqui, ó. Ele é o melhor aplicativo do gênero, só que ele é pago, né? Assim, tem a versão gratuita, você pode baixar ele gratuitamente. Já vem com algumas coisas gratuitas, só que não tem tudo, né? Você vai comprando recursos para ele. Né? A central do Logos, tudo depende do dólar, o preço do Logos depende do dólar, então quando o dólar abaixa eu compro, quando o dólar sobe eu só vou acrescentando no carrinho de desejos. Né? Então como é que eu uso o Logos? Eu uso o seguinte layout básico, assim, para começar. Então eu coloco o texto bíblico aqui e a Bíblia de estudo ali. É o básico, dia a dia. Tá? Então preciso saber o que texto lá. Você procura ele aqui, né? Tem a estruturazinha da Bíblia ali, os livros, os capítulos, e aí você vincula. O Logos ele tem esses links aqui que eu faço assim, ó. Esse cara, quando eu coloco esse cara com A e esse cara com A, esse cara quer dizer que se eu pular para Romanos 1, eu posso. Romanos 1. Você pode escrever com
descendo aqui, ele vai descendo lá. Tá? Então eles se acompanham. Aqui eu tenho uma outra Bíblia de estudo. Como ela também está com o mesmo link, A, ela vai acompanhar isso aqui. E você pode usar 2, 3 textos em paralelo. Então alguns ficam rotulados com A, outros ficam rotulados com B. Então alguns recursos vão ficar acompanhando o texto A e outros recursos vão ficar acompanhando o texto B. E aí a galera começa a encher de guia. Então o básico é isso aqui. Eu tenho o texto e a Bíblia de estudo. Essa daqui é a Bíblia de estudo que eu comentei com vocês. Ó. Tem o. Olha só, está no texto sobre pagar imposto no templo. Ok? Então ele mostrou a moedinha, certo? Ele tem ilustrações e tal. Então a cada trechinho, ou a cada versículo, aqui está comentando o capítulo 3 de 1 a 8, que é um bloco. Aí depois ele vai comentar só o 1, só o versículo 1, só o versículo 2, só o versículo 4, certo? E aí qual que é a vantagem? Por exemplo, ó, tem uma referência para salmo. Eu só passo o mouse e ele abre o salmo. Passo o mouse e ele abre a segunda Samuel. Certo? Se eu clicar, ele abre aqui e aí já altera o outro. Aí eu clico em voltar. Cadê voltar? Geralmente eu uso no. Aqui, pronto. Voltei, onde eu estava. Tá? Ele também roda no navegador e tal. Então eu tenho várias bíblias de estudo aqui. Você pode pesquisar por palavra ou jogo de palavras, ele já tem IA, ok? Se você ativar a pesquisa inteligente, ele vai pegar aquela palavra e outras palavras relacionadas. Se você pegar a precisa, ele vai pesquisar exatamente a palavra do jeito que você colocou. O que mais? Dentro do Logos, você pode ter várias coisas. Está muito pequeno, né, gente? Deixa eu ver se eu alterar a configuração do meu computador para vocês poderem ver melhor. Vamos colocar, por exemplo, para seguir. Não, eu não sei se está. Bom, beleza, melhor. Não sei se ajudou muito, talvez não. Ajudou nada, né? Então vamos colocar para mais seguir ainda. Assim. Pronto. Beleza. Então, por exemplo, nossa, não mudou nada, não consigo aumentar mais. Então você pode baixar comentários bíblicos, às vezes tem promoção, às vezes você compra de pacote. Essa aqui é uma Bíblia de estudo boa. Ao meio da revista atualizada. Breve dicionário de teologia. Então, o que tem no dicionário de teologia? O que é a palavra por palavra? Então, eu quero saber, sei lá, sobre sinagoga. Então, sinagoga. Que raios é uma sinagoga? Pera lá. Tem que usar isso no outro lugar. Sério? Beleza, então. Bom, é um dicionário. Então, não tem sinagoga. Por isso que ele não achou. É um péssimo dicionário esse. Beleza, mas tem um dicionário da Almeida. O dicionário Almeida é um dicionário completo. Eu tenho ele aqui também. O que mais? Você tem o comentário da Carta aos Hebreus. Né? Você vai baixando as coisas. Deixa eu mostrar para vocês como que é uma teologia sistemática. Deixa eu tirar isso aqui tudo aqui. Bora. Beleza, então vou usar só isso aqui. Como que é uma teologia sistemática? Ela parece a nossa oficina de base de fé. Quem já fez oficina de base de fé, da ABU, ela começa assim, ó, sobre estudar Deus, né? Sobre conhecer a Deus pessoalmente, como é que Deus se revela para a humanidade toda, pela criação, e como é que Deus se revela pela Bíblia. A preservação da Bíblia e a inspiração. A inerrância da Bíblia, o fato de que ela não é, e a autoridade da Bíblia. Depois, aqui é sobre teologia própria, que a galera chama, sobre Deus, estudo de Deus, teologia própria. Teologia, estudo, Deus. Então, a grandeza de Deus, a bondade de Deus, o fato de Deus estar presente em toda a criação, ele é imanente, e o fato de Deus transcender a criação. A criação toda não pode contê-lo, nada da criação pode contê-lo, ele é transcendente. E a Trindade. Então, beleza. O plano de Deus para a salvação, a humanidade, o pecado. Então, são as grandes áreas da teologia sistemática. Teologia própria, bibliologia, que é especificamente sobre a Bíblia aqui. Que mais? Antropologia bíblica. Então, o que a gente vê sobre o ser humano, sobre o pecado, a martiologia, enfim, tem os nomes, mas para vocês se familiarizarem se um dia encontrarem. Não é
Ninguém está mandando praga para você, só uma palavra. O pecado, beleza, agora aqui é tudo sobre a martiologia. A pessoa de Cristo, a cristologia, o fato de Cristo ser Deus, ser homem, a unidade de ele ser Deus e homem ao mesmo tempo e o nascimento virginal, a importância do nascimento virginal. Espírito Santo, então, pneumatologia, o estudo da salvação, soteriologia, cadê o Eric? Foi embora? Ah, beleza. Então aqui vai falar de calvinismo, por exemplo. Mas vai falar de várias outras coisas que são muito mais fundamentais na salvação, né? Coisas que são inquestionáveis. Beleza. Muito bem. Sobre a igreja, né? O que é a igreja, qual é o papel da igreja, como ela deve ser governada, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, o batismo e a ceia. Né? Então, é eclesiologia, o estudo da igreja. E estudo das últimas coisas, escatologia. Né? É o fim dos tempos, certo? Milênio, visões sobre tribulação, estágios finais da alma, como é que vai ser o nosso corpo na eternidade, etc. Então, vamos pegar esse aqui, Final States. Então, ele vai ter objetivos do capítulo, aí ele vai ter perguntas de estudo bonitinhas para responder aqui, aí tem um subíndice, e aí ele vai usando um monte de referência bíblica, né, para desenvolver o assunto pedacinho por pedacinho. A natureza do céu, o que é o céu, o que não é, o que dá para saber, o que não dá para saber, etc. Então, isso é uma teologia sistemática. Vale a pena ter. Eu acho que eu paguei uns R$130, mais ou menos. Não é barato, mas também não é assim, uma coisa inacessível para sempre. Tá? Eu não posso dizer para vocês que eu tenho PDFs que eu posso passar para vocês. Né? Então, eu não vou dizer para vocês que eu tenho PDFs que eu posso passar para vocês. Né? Se vocês, como eu, não se importam com direitos autorais, assim, eu uso a seguinte política sobre direitos autorais. Eu sou pobre e quero estudar a teologia bem. Então, eu vou pegando o que eu acho por aí. E aí, uma hora, assim que eu puder, eu compro. Né? Você viu, hoje eu tenho um monte de coisa aqui. Né? Que eu fui comprando ao longo do tempo. Mas, então, assim, eu sempre tento. Eu peguei o PDF, eu usei, eu gostei, eu provavelmente vou comprar. Eu vou juntar dinheiro e vou comprar. Certo? Assim eu recompenso o trabalho da galera que fez aquilo lá. Certo? É isso, gente. Tem outros softwares, Confissões de Agostinho, por exemplo. Então tem livros. Então, a vantagem de ler um livro aqui, Confissões de Agostinho, é que toda vez que ele citar um texto bíblico, você vai ter a referência, entendeu? Bom, não tem nenhuma aqui, vai ter. Ou se eu quiser brief, por exemplo, quero fazer um estudo de palavra em brief. Beleza, aí eu posso puxar um dicionário meu de grego, tal, de hebraico, que vai falar sobre luto. Luto, né? Brief. Ok, perfeito. E assim vai. Outros softwares que você pode usar, que são mais abertos. Tem o The Word, por exemplo, que ele tem mais ferramentas gratuitas, então é o que eu usava antes de começar a trabalhar. Putz, ficou ruim. Então eu sempre uso 4 pedaços. Vai que está saindo fumaça. Trabalha faz tempo, meu André. Então, Tá trabalhando faz tempo, hein? o quê? Deixa eu ver. Dino, chama de Dino. Então eu sempre uso essas 3 versões aqui uma do lado da outra. Na verdade não, eu gosto da NVI. Mas é que eu não achei a NVI ainda para comprar. Infelizmente o Word também tem coisas pagas e tem coisas piratas. Então você consegue colocar módulos piratas. Eu tinha todos eles e eu tinha um link no 4Share. Quem não gosta de coisa pirata gosta do 4Share. Hoje em dia está caído. O é dos meus. Então eu tinha um link lá no 4Share que foi derrubado. Né? Ainda funciona? O 4Share ainda funciona? Funcionava, pelo menos, né? Agora eu estou com um pouco mais de dinheiro. Mas então, qual que é a ideia? Por que eu uso essas versões aqui? Eu uso uma que me dá acesso às palavras em grego ou hebraico, certo? Mostra cada palavra que vai ser usada ali, com já um dicionáriozinho. Uma que é uma tradução mais tranquila, a RA, que eu gosto muito,
e depois eu sempre usava NVI. Então eu usava uma contexto em paralelo, grego, no caso é King James, a ACF muito próxima do King James, a RA ainda é uma das traduções que eu gosto muito, embora o português não seja muito rebuscado, e depois eu usava a NVI, tá? Que eu não tenho mais, porque agora acho que ela está paga e eu não achei pirata. Aqui, você é não lembro o que é isso. Aqui, ó, janela de pesquisa. Esse eu uso sempre. Então, você pesquisa uma palavra-chave, tá? Aí, ou então, por exemplo, choro ou chorar. Eu posso colocar só choro. E aí ele começa a achar choro, chorar, chorou. Beleza? O Logos faz isso automático. Ele já entende as associações. E aqui, por exemplo, para referência bíblica, então eu estou em Gálatas 5:5 aqui. E aí ele dá referências bíblicas para cada pedacinho. Então falou de esperança, outros textos que falam de mais ou menos a mesma coisa sobre esperança. Falou de recíproco, outros textos que falam de coisas semelhantes. Né? Foi através de Cristo, outros textos que falam que isso aconteceu através de Cristo. Etc. Beleza, gente? Eu não quero tomar tanto tempo de vocês. E aí, perguntas, dúvidas, comentários? Sobre o Strongs, né? Eu comentei esses dias com a galera. O dicionário mais popular e gratuito de grego e hebraico é o Strongs, só que ele não é bom, infelizmente. Tá? O Strong, esse cara que estudou no Strong, ele na verdade ele só fez um catálogo das palavras que aparecem na Bíblia em grego e hebraico. E aí, ele, como significado do dicionário, ele colocou basicamente como que a King James traduziu. Hoje em dia, a gente sabe que o pessoal que traduziu a King James, eles não tinham acesso a vários manuscritos que hoje a gente tem. Eles não conheciam outros documentos gregos da época que hoje a gente conhece. Então, é meio louco pensar nisso. Isso surpreende as pessoas quando elas ouvem pela primeira vez, mas embora a Bíblia tenha 2000 anos, só o Novo Testamento, né, tem 2000 anos, o resto tem mais, até 4000 anos, Gênesis, ainda está em expansão, porque a gente ainda está fazendo, a humanidade ainda está fazendo pesquisa no grego da época. Ainda mais agora com a inteligência artificial, eles pegam os bancos de dados dos manuscritos da época e cruzam todas as maneiras que aquela palavra foi usada e mostram, olha, tantos por cento das vezes ela foi usada nesse sentido, tantos por cento foi usada no outro, tantos por cento das vezes ela é seguida imediatamente de tal outra palavrinha grega. Isso dá uns insights muito bons para os tradutores, etc. E para os comentaristas. Então são todas, e a gente continua descobrindo manuscritos do Antigo Testamento e do Novo. Né? Em 91, quando eu nasci, foram descobertos os manuscritos do Novo. Foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Então são várias cópias do Antigo Testamento ali, super antigas. Super bem preservadas e acho que do Novo também, certo? Então fragmentos continuam sendo descobertos e textos que não são bíblicos, mas que são da época. Isso ajuda você a entender como é que aquela palavra é usada, o que mais a gente sabe sobre Baal ou sobre certas culturas com as quais os povos bíblicos tiveram contato e criticaram. Então, quanto melhor a gente conhece essas culturas, melhor a gente entende as tretas que eles tiveram, né? As influências que eles tentaram causar e as influências que eles sofreram nesses povos. Beleza? Bom, qualquer coisa me chame no grupo, me chame no particular, vamos trocando figurinhas e eu vou organizar isso daí para mandar os links para vocês. Tá bom? Vai, gente. Dá um tchau aqui, André. Então, tá gravando nada.